Sejam todos bem-vindos ao Singularidades. Para tu aí do outro lado que chegou agora e caiu de paraquedas, eu me chamo José Henrique, mas tu pode me chamar de José. Tu me encontra mais ativo na minha rede social principal, que é o Instagram, por José Henrique Psi, que vai estar na descrição aqui do meu podcast. Eu sou psicólogo e também atuo de forma clínica, né, já há uns 2 anos e meio. E aqui no meu podcast, qual é o meu objetivo principal? É literalmente eu pendurar o meu jaleco, para que eu me permita minimamente ser um pouco mais vulnerável, para que eu trabalhe e traga à tona coisas que eu tenho mais dificuldades também, e talvez a minha dificuldade possa ir de encontro à tua, o que vai ser bem interessante e bem legal, para a gente gerar identificação, e ao mesmo tempo algumas coisas que fazem sentido para mim também possam fazer sentido para ti também do outro lado, tá bom? Eu quero muito hoje iniciar com um tema que para mim eu tô pensando há um bom tempo em trazer para cá. E não tem como a gente iniciar a nossa conversa aqui se não tiver um ingrediente bem importante, que é o quê? Café. Mano, eu tô tomando meu cafezinho aqui, porque pra mim faz muito sentido e eu adoro tomar café, né? Como um bom mineiro raiz, né? Então, pega teu cafezinho também, um chá, tua aguinha, enfim, aquilo que te faça sentido e bora lá. Eu sou um cara que eu tenho uma puta dificuldade em reconhecer minhas capacidades, minhas habilidades, minhas competências, em reconhecer os meus feitos. Tenho dificuldade também em receber elogios. Eu não sei lidar com elogios, eu não sei lidar quando uma pessoa diz: caralho, Zé, tu desenha muito bem, pô, tu escreve muito bem, os teus podcasts estão muito bacana. Porra, eu não sei lidar com isso. Eu tenho uma puta dificuldade, né, em reconhecer isso daí. E eu sempre fico me martirizando no ponto de ficar me cobrando muito, de que ainda não tá bom, de que poderia ter sido melhor. Tanto é que um exemplo disso é meus próprios podcasts. Por que demora pra sair? Por conta da maldita perfeição, da maldita atenção aos detalhes, daquela crueldade que eu sou muito comigo, em sempre tá exigindo demais ao ponto de que o bom nunca é bom. E o suficiente nunca é suficiente. E nisso, muitas vezes, eu já acabei estragando muita coisa, assim, né? Tipo de projeto, de dropar projeto também, por decorrência disso, sabe? E é algo muito legal eu trazer pra cá, porque eu já venho procrastinando essa merda pra trazer pra cá há 4 episódios já. Porque era o primeiro episódio que eu queria abordar, era sobre isso. E vai muito de encontro ao que eu falei no episódio 2 aqui do podcast, né? Que é o meu processo enquanto paciente. E eu abordei sobre como os pacientes, eu falo pra eles, né, de que cada sessão que eles passam ali comigo é como se eles acumulassem coragem pra poder bater de frente e ter coragem de lidar com aquilo que causa um desconforto nele ali. Com aquilo que tá mais latente, que tá emergente, né, que tá gritando por ele. E pra mim caiu como uma luva, né? Então eu entendi a minha resistência em não trazer isso antes, porque eu precisava de ter um pouco mais de coragem, sim. E eu precisava entender esse meu processo. Olha que louco, né? Esse é o 5º episódio. Então, cara, literalmente já tem 1 mês e uma semana já, né? Que eu tô com o podcast. E pra mim isso é algo muito bacana, muito, muito magnífico. E olha o paradoxo e olha a incoerência, né? Eu dizer aqui agora há pouco que eu tenho dificuldade e eu agora me elogiando. Mas vem comigo, acho que a gente tá no caminho certo. E muitas vezes o caminho pro autoconhecimento, ele é muito árduo. É um caminho dolorido, um caminho difícil, né? Tem muitas pedras, assim, tem muitos pedestais que a gente não quer quebrar ao longo do caminho. E esses pedestais, muitas vezes, pra mim, que pra mim faz muito sentido, eles estão lá na família, lá na primeira infância, né? E um dos pedestais que talvez eu queira, na verdade não queira, né? Eu não quero quebrar, mas eu acho que é importante e interessante tentar entender isso sim, de uma outra perspectiva, é o pedestal do meu pai, né, digamos assim. Por quê? Porque pra mim fica muito claro algumas coisas que até, digamos assim, ontem eu não queria ver, nem ouvir, muito menos me aprofundar. Por exemplo, meu pai, ele teve uma relação muito conturbada com meu avô, né, de quando eles eram mais novos ali também, que respingou ali até mais ou menos meu avô envelhecer ali antes de falecer. Por N questões. Mas uma das coisas que ficou mais evidente pra mim agora, verbalizando isso e pensando e resgatando algumas coisas aqui dentro, é o quanto que a afetividade e a falta de presença do meu avô para com o meu pai, isso respingou para um caralho na minha relação com ele, no início assim do meu pai, né? E isso ficou muito evidente agora, porque eu não tinha me dado conta até ontem
por N questões, né? Eu acho que é essa questão, de novo, do pedestal, de que a gente não quer quebrar, né, esse pedestal. Principalmente quando se trata de conceito familiar, porque quando a gente não quer falar sobre isso, é como se viesse um julgamento, né, transcendente, assim, que dissesse: caralho, tu não pode pensar assim do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, da tua tia, do teu avô, enfim, e o caralho a quatro. Porque é uma questão moral, né, que a gente cresce, né, aprendendo de que família é em primeiro lugar, que eles são perfeitos, eles são tudo, são o caralho, né? São pessoas que também erram bastante, são pessoas que também, enfim, fizeram o que tiveram que fazer, né, no crescimento e em como eles também foram criados. É aquela bendita frase, né? A gente faz o que dá com o que tem, mas a nossa responsabilidade, sim, quando a gente se atenta nisso, a gente escolhe mudar. E nisso eu percebi que respingou muita coisa ali na minha relação com meu pai, na maneira como ele também muitas vezes se tornou ausente, em que não demonstrava afeto. Na verdade, ele demonstrava afeto sim, só que do jeitinho dele, né? Mas, e aí eu entendi que isso respingou bastante na nossa relação e de que me deu uma luz aqui, que daqui a pouco, se eu tiver um filho, é minha responsabilidade eu quebrar esse ciclo, né? É minha responsabilidade, sim, eu ter que fazer isso diferente pra que isso não respingue nele. Não é responsabilidade dele se eu não sei lidar com isso, né? É sobre esse detalhe que eu me atentei agora, de que por conta das faltas que meu pai teve, e também, olha que louco, né, que interessante, da procura que ele sempre teve de reconhecimento do pai dele, isso respingou na minha relação com ele também. Porque como foi a maneira em como ele aprendeu, e tá tudo certo, porque hoje em dia eu sei lidar muito bem com isso, ele entendeu que era a forma certa, e por ele ter repassado essa relação indiretamente ou inconscientemente junto comigo, isso me fez pensar que, com certeza, né? Como eu sempre tive reconhecimento da minha mãe e dos meus irmãos, enfim, para muitas coisas que eu já fazia, e eu não tinha o dele, porque de fato, né, o reconhecimento do pai para mim é muito importante, era muito importante, e isso respingou nesse meu momento atual de vida, né, de uns 6, 7 anos pra cá. O que é bizarro de eu estar sempre buscando essa afirmação. E por que meu pai ele fica muito presente na minha cabeça? Porque eu acho que, por eu evitar tanto de falar isso, de tentar bater nessa tecla, é o que se torna mais presente e é o que me faz mais sentido de eu ter que discorrer sobre isso, de eu ter que me aprofundar sobre isso, de que eu ter que cavar mais esse buraco pra tentar entender essa merda, entende? Então pra mim é uma coisa assim que pra mim tá fazendo sentido agora. Eu não sei se faz pra ti, mas pra mim tá fazendo mais sentido. Então acredito que é a minha falta de... Não sei se é habilidade não, mas essa minha dificuldade em reconhecer as minhas competências, capacidades, habilidades, de receber um elogio, enfim, é por decorrência de que eu não consegui esse reconhecimento antigamente do meu pai, e eu procurava isso em outras pessoas também, né? Pode ser. E olha que merda, né, mano? E comumente sempre é uma figura masculina, cara. Então, porra, isso faz muito sentido aqui agora. E uma coisa pra mim que é um pouco estranha, até mesmo pra tentar abordar aqui, é o quanto que eu tenho que aprender a sustentar tudo isso sem eu ser dependente de uma aprovação. Ou ao mesmo tempo, sem eu ser codependente de uma validação externa. Que eu tenha que saber olhar pra mim de uma forma muito mais genuína, sem ser tão cruel comigo mesmo. Vocês compreendem isso? Porque e quando não tiver ninguém pra poder dizer assim, pô, José, ó, fez um puta trabalho, tá? Pô, José, ó, muito bom teu podcast. Cara, ó, tu desejou demais, tá? E aí se não tiver ninguém pra falar isso, o que eu vou fazer? Né? É sobre isso, é sobre esse detalhe, esse maldito detalhe que eu tenho que resolver, né, de uma vez por todas, assim. E quando não houver ninguém, então a minha palavra não basta, será que é sobre isso? A minha vontade em si não basta? Né? Então, isso pra mim agora, cara, ficou bem evidente. É um puta desconforto, né? Se dar conta disso, um puta desconforto mesmo. Porque eu acredito que a desconstrução de um conceito, a desconstrução de algo que te paralisava e de tu discorrer sobre isso, destrinchar e entender, porra, é muito bom, mano. Só que, tipo, abre outros buracos também, entende? Então uma rua pavimentada e de quando tu olha pra frente tá bonito, quando tu olha pra trás tá cheio de buraco, tá ligado? E sobre isso, nunca foi pra poder
levantar uma questão de caralho, então a culpa é da família, a culpa é do pai. Não, mano. O lance é o que eu faço com isso que eu sei agora. Que eu me dei conta agora, literalmente, sobre isso. Tá ligado no podcast meu 4, no episódio 4, que eu falo sobre virada de chave? É exatamente isso, mano. É literalmente isso. É quando tu entende a viradinha de chave, que aquela coisa surge ali, entre aspas, do nada, que eu nunca acredito que nada é do nada, tudo tem sempre um ponto de partida, e aquilo surgiu. O que tu faz com isso? Qual é a tua responsabilidade sobre isso? Tu vai deixar ela passar ou tu vai escolher o que tu vai fazer enquanto atitude e ação sobre isso? Tá ligado? E eu escolho de fato que eu tenho que olhar pra isso com um pouco mais de profundidade. Tem que levar isso pra análise, tem que voltar a fazer terapia, tenho que tentar entender do porquê essa maldita, né, codependência de, digamos assim, de uma validação de um externo, assim, de alguém para aquilo que eu faço, que eu consiga sustentar e que eu tenho que aprender de fato a sustentar sozinho, sim, que eu tenho que me reconhecer um pouco mais, sim, que eu tenho que parar de ser um pouco mais cruel, sim, que eu tenho que parar de ser esse sujeito muito detalhista, muito perfeccionista, que as coisas não vão ser assim não, né? Então eu tenho esses meus extremos, eu consigo me entender, eu consigo me acolher, mas ao mesmo tempo é um balé de gato e é um desencontro que eu consigo me encontrar. Entende? Como agora, assim. E de fato, cara, eu fico muito contente, muito feliz por estar entendendo essa merda agora, assim. Eu acho que eu vou ter que discorrer sobre mais isso, com toda certeza, né? Eu acho que tem muito mais coisa que eu não, digamos assim, que eu não percebi ainda, que eu não abordei, que eu não quis abordar também, né? O inconsciente fala muito alto, né? Nessa parte, assim, que a gente evita muita coisa. A gente deixa muita coisa ali guardadinha, a gente não quer se incomodar. Então, eu acredito que por hoje é isso. De verdade, eu tô muito... Eu sempre saio dos meus episódios feliz, né? Sempre saio muito contente, assim, pelos insights que eu vou tendo, sobre as desconstruções que eu vou fazendo, sobre as construções de novos caminhos também. E eu espero muito de verdade, assim, que eu tenha te dado algum insight, que eu tenha te ajudado de alguma forma a entender alguma coisa dentro aí que talvez tu não conseguiu entender ainda, de te ajudar a dar nome para aquilo que ainda tu não conseguiu dar nome. E de novo, né, como eu sempre falo aqui, minimamente eu possa ser o teu porta-voz daquilo que ainda seja um nó em tua garganta, né? Eu agradeço muito a cada um que me ouviu até agora. E, de fato, né, eu sou foda assim, eu faço meu trabalho muito bem feito, eu sou um cara muito comprometido naquilo que eu me proponho, muito inventivo, um cara que gosta muito de novidade, uma pessoa bastante, com um coração enorme assim, muito empático. E tem que falar assim, a gente tem que falar assim, eu tenho que falar assim mais pra mim, mas não só falar, eu tenho que sustentar e bancar. Porque nem toda hora, nem a todo instante vai ter alguém pra poder me dizer isso, e eu de fato não quero que tenha, eu não preciso disso. E, de novo, né, eu não preciso disso. É importante, sim, a gente ouvir de pessoas, assim, que elas nos digam, né, que a gente é bom, nos elogiar. Isso é bom, é bacana. Entre tu ser elogiado é uma coisa e tu depender disso pra tu poder fazer um movimento é outra, tá? Então são sacadas bem diferentes, assim, que tem duas forças, né, potentes diferentes também. Né? Uma que é uma questão mais singular e outra uma questão mais dependente. Isso pra mim faz sentido, ok? Meu muito obrigado pra tu que ouviu até agora. Agradeço demais. Pro 6º episódio eu já tenho uma ideia do tema. Eu agradeço muito a cada um que tá aí comigo, me ouvindo aí já 5 episódios, 5 temporadas, digamos assim, né? Nos vemos semana que vem. Um abração e tchau.